Olá, eu sou a professora Isabel e o meu propósito é te ensinar a acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual ou com alguma dificuldade na aprendizagem. O tema de hoje é um tema muito interessante, eu gosto muito, é muito desafiador. Eu quero dizer o seguinte: com essa técnica, você acelera a aprendizagem da criança que não verbaliza, porque é um desafio grande, né? Aquela criança não verbaliza, o meu filho não verbaliza, já tem 6 anos, 7 anos, não verbaliza. Como é que eu vou mediar? Porque na mediação é como se a gente mantivesse um diálogo, não é mesmo? Eu pergunto, a criança responde, em cima da resposta dela eu faço uma outra pergunta e assim a gente vai melhorando aquela compreensão. E como é que fica a mediação, então, para quem não verbaliza? Né? Tem gente que pensa nisso. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E antes de entender exatamente essa técnica, né, que é uma técnica específica de mediação para quem não verbaliza, tá? Antes de a gente entender, você tem que compreender a relação entre a fala e o pensamento. Você sabia que a fala organiza o pensamento? Então, quando você fala, organiza o seu próprio pensamento e o pensamento de quem está ouvindo. Isso é tão verdadeiro, né, que o Vygotsky a gente ficou sabendo no final da década de 80, 87, 89, né, a gente já teve, quem fez pedagogia, acesso a essa ideia, né, de que a linguagem, organiza o pensamento. Como? A partir do livro do Vygotsky, Pensamento e Linguagem. Então, lá no livro ele deixa claro isso. Então, quando o cérebro recebe um som de uma fala, ele pensa. E é muito interessante, porque é assim que o cérebro começa a se organizar. Mas veja bem, se você vê uma imagem de um cachorro, o latido de um cachorro, ou eu falando a palavra cachorro, nessa mesma hora o teu cérebro se organiza. E vai até lá na memória de longo prazo e traz uma ideia. Ah, o cachorro da vizinha é bravo, tentou me atacar, né? Então, para você ver a extensão, o poder que tem a linguagem, né? Para organizar o pensamento. Então, a gente parte desse princípio. E com isso, então, a mediadora, ela organiza uma conversa interna com a criança. Meu Deus, que loucura! Nada de loucura, é exatamente isso que acontece. Então, assim, ó, antes de eu explicar exatamente tudo, todo esse processo dessa conversa interna, a gente tem que pensar o seguinte: na perspectiva da mediação, é relevante e necessária para a experiência da criança, né, que ela tenha uma linguagem expressiva. Quando eu falo uma linguagem expressiva, não quero dizer que seja uma linguagem verbal, mas que essa criança compreenda o que eu quero dizer, o que eu quero explicar, né? E isso enriquece o cognitivo, o emocional e o comportamental, porque uma criança que não verbaliza, ela não consegue expressar o que quer, não é mesmo? E aí, às vezes, ela tem um comportamento indesejado. Ela joga as coisas no chão, ela grita, não é mesmo? Às vezes ela agride, pega o cabelo da outra pessoa, pega o braço forte da outra pessoa. Então, assim, ó, você tem que compreender que a linguagem organiza o pensamento e enriquece o cognitivo, o emocional e o comportamental da criança. Hoje eu quero falar para vocês dessa técnica, que para mim é uma técnica maravilhosa, usada só para criança que não verbaliza. A ideia da mediação, nesse caso,
é que a criança possa enriquecer de alguma forma a sua compreensão verbal, né? A compreensão das palavras e se expressar de alguma forma. O nome dessa técnica é solilóquio. No Brasil, você não vai encontrar nada sobre isso. Nada, porque não é algo utilizado. E eu vou dizer por quê. Muitas vezes, a criança que não verbaliza, o que a gente faz? A gente usa uma comunicação alternativa aumentativa, não é? A gente começa a usar com ela cartões para se expressar. Ah, eu quero isso, eu quero ir no banheiro, quero trocar cueca, sei lá, qualquer coisa. Então, eu não gero a necessidade da criança falar. Eu aceito essa condição e vou adequar uma forma dele se expressar, usando a comunicação alternativa aumentativa. Olha, eu gosto e uso, só que eu não posso ficar só nisso. Eu recomendo, mas não fico só nisso. Eu uso o solilóquio, certo? O que acontece, além da gente aceitar que a criança que não verbaliza, a gente aceita essa situação, né? A maioria das pessoas. Qual a reação da maioria das pessoas quando uma criança com deficiência intelectual não verbaliza? Vamos pensar antes. É muito simples, né? Olha, o caminho de uma criança não verbal é um diagnóstico. É um diagnóstico que vai diferenciar ela, né? Geralmente, a gente dá o diagnóstico de uma criança que não verbaliza, que ela tem uma deficiência severa, grave. Então, você sabe tudo, que essa criança vai precisar de uma comunicação alternativa aumentativa, que ela vai ter dificuldade de se expressar, você fica especializada nisso, né? Aí, as funções cognitivas dessa criança, elas ficam meio que aí, ó, latente, porque não são estimuladas pela linguagem, então o cérebro não se organiza, né? Tudo é muito visual. Eu sinto sede, aponto para um copo com água. Eu estou com fome, aponto para um prato de comida. Estou com dor, aponto para outro. Então, isso aí é assim, é igual toma lá da cá. Tenho isso, é aquilo. Tenho isso, dou aquilo. Ok? É legal. Mas eu não posso ficar nisso. Eu tenho que estimular a compreensão, entendeu? Da criança. Eu tenho que organizar esse pensamento da criança. Então, você tem que ver que a maioria dos diagnósticos das crianças, até esse novo agora, essa definição nova de TEA, um dos requisitos é se verbaliza. Verbaliza, não verbaliza, verbaliza, não verbaliza. Aí cada um ganhou, né? Uma letrinha, um número, um código alfanumérico, a gente chama aquele códigozinho do lado, que é letras e números, alfanumérico, adequado. Mas se você olhar lá, aquela criança que verbaliza é considerada leve. E aquela criança que não verbaliza é severa, tá bom? Severa, grave, né? Então, nesse caso, o que eu vejo? Eu posso ser cruel no que eu vou falar, mas é o que eu vejo. A pessoa se conforma com aquela situação e joga a toalha. Ou seja, desiste, né? Desiste de trabalhar o cognitivo dessa criança. Ora, mas para as mediadoras, não é isso que acontece, entendeu? Para nós, mediadoras de excelência, a criança não verbal é mais um desafio a ser vencido. Porque nós temos várias experiências que já
Já temos várias experiências aí, inclusive entre as mediadoras, né, de excelência. A criança que não verbaliza, que não tem uma linguagem funcional, que tem ecolalia, que tem apraxia da fala, essas crianças, quando elas são submetidas à mediação e também à técnica do solilóquio, elas melhoram muito o seu desempenho comunicacional, certo? Olha, quem tem ecolalia, acabou com a ecolalia. Acaba. É impressionante. E quem tem a linguagem, uma linguagem, mas essa linguagem não é funcional, melhora um monte. Porque com a mediação, você vai fazendo as perguntas e construindo uma ideia sobre aquilo para a criança. Então, a sua linguagem organiza o pensamento dela. E na criança com apraxia da fala, você gera a necessidade dela se expressar e dela falar, tá bom? Porque é angustiante para uma mãe não entender o que o filho deseja, tá bom? Então, quando a gente trabalha com o solilóquio, é isso que a gente faz. Então, o solilóquio é uma forma de você organizar na criança, certo? Uma conversa interna que vai ser narrada por você. Por exemplo, agora eu estou falando, você está ouvindo, beleza? Não é só ouvir, você ouve isso e isso vai organizando o teu pensamento. Não é diferente numa criança que não verbaliza, é igual. Por quê? Porque o canal auditivo está intacto, não é mesmo? Então, é como se eu gerasse nessa criança um pensamento que fui eu que provoquei. Não foi um pensamento autônomo, fui eu que provoquei ela a construir essa ideia sobre, né? Só que de tanto ela treinar isso, ela vai melhorar e organizar o seu pensamento. Então, isso é muito bom. Por que é importante desenvolver a linguagem? Quando digo linguagem, é toda forma de expressão, né? É porque muitas pessoas que não conseguem se expressar, tá? São excluídas, são marginalizadas. Ninguém quer ficar perto. É um exemplo, por exemplo, o exemplo claro, uma pessoa que é gaga, né? Tem um comprometimento na sua linguagem, certo? Então, quero ver você ficar perto de um gago. Começa a dar um nervoso em você, começa a ficar ansiosa, e aí você não consegue nem ficar perto dessa pessoa, fui obrigada a sair. Né? Então, assim, geralmente é isso que acontece, tá? A metodologia do solilóquio, ela é baseada em falar consigo mesma, mas isso tudo sendo narrado pela mediadora. Parece estranho, não é mesmo? Mas eu quero dizer o seguinte para você, eu vou dar um exemplo que você vai ficar bem, vai compreender bem isso. Mas antes eu quero dizer que o solilóquio, ele é uma técnica sustentada pelo aporte da neurociência, gente. Com a descoberta dos neurônios de espelho, a gente vê que o potencial da aprendizagem e a plasticidade cognitiva é a base para o solilóquio fazer a intervenção. Porque quando você faz a criança pensar sobre, você está gerando a plasticidade cerebral. Está gerando também o potencial de aprendizagem dessa criança. Então, quando o neurônio espelho vê a articulação da boca, a forma que eu estou expressando, o tom da minha voz, ele vai dando um sentido para isso, a criança vai compreendendo e vai também, por imitação, fazendo isso, gesticulando com a boca, fazendo a produção de um som nas suas cordas vocais, trazendo a conversa para um ritmo mais apropriado, né? Então, é muito legal isso, gente. Isso acontece na estrutura cognitiva, tá lá, né?
A mediação realmente ela muda a estrutura e funcionamento cognitivo. E é bem assim, tá? Porque faz parte da natureza humana. A gente tem esse potencial de organizar as nossas funções cognitivas, desde que adequadamente estimuladas. O termo solilóquio, ele significa, na verdade, descrever a conversa de uma pessoa que fala sozinha, ou que fala aparentemente sozinha, né? Na presença da criança. Então, vou dar um exemplo claro para vocês. Eu vou dizer o seguinte: ai, hoje eu estou com sede. Esse líquido aqui é um líquido amarelo, tá geladinho e é muito gostoso. O que eu estou fazendo? Se eu estou ali do lado de uma criança, eu estou narrando o que eu estou fazendo. Se eu vou, por exemplo, eu estou em pé, estou junto com a criança ali na cozinha, estou em pé. E eu penso, agora eu vou sentar. Eu não vou só sentar, eu vou narrar o que eu estou fazendo. Olha, veja bem, agora eu estou cansada e eu vou sentar. E você senta. Então, junto com a narração, ainda tem o movimento corporal que ajuda. Então, isso é sentar. Então, a gente senta quando? Quando está cansada. Então, toda essa mensagem foi para a criança, organizou o pensamento dela. Ah, você pode dizer, não, mas minha criança com TEA é muito prejudicada, não verbaliza. Não, mas o solilóquio é para isso mesmo, para você narrar o que você vai fazer. E essa narração vai entrar dentro do cérebro da criança como se fosse uma conversa interna. Vou dar um outro exemplo para ficar mais claro. A criança com TEA está ali no cantinho, olhando para a parede, brincando com um carrinho. E fica ali o dia inteiro. Você pode entrar nessa situação, certo? E começar a narrar o carrinho que ela brinca. Ai, eu adoro esse carrinho. As rodas dele são muito pretinhas. A cor é vermelha, né? Mas eu acho que nem todo carro é vermelho. Ah, mas esse carro tem 2 portas na lateral. Ele não é tão pequeno assim. Eu acho que você até tem carros maiores do que esse. Mas isso é muito bonito, eu gosto também muito desse carro. Você vai narrar isso para a criança. Olha, experimente isso, que isso é uma pequena parte do que é o solilóquio, tá? Do que é mediar no solilóquio. Experimenta isso. A criança vai ter uma reação. Ou ela vai olhar para você, ou ela vai sorrir e não vai olhar para você, ou ela vai largar o carrinho e vai ficar olhando para ele. Alguma reação você vai provocar. É uma reação positiva, certo? Então, essa narração de objetos, de fatos, de coisas que você quer fazer, tudo isso entra. A criança escuta isso como uma conversa interna, como se fosse ela. Lembra que eu falei no início dessa live o seguinte: quando eu falo cachorro, você não sabe se você ouviu o latido do cachorro, se você viu uma imagem do cachorro, se você escutou a palavra que eu falei. Para o cérebro é tudo igual. Então, para o cérebro da criança, o solilóquio é como se ele estivesse pensando sozinho. Mas quem está narrando sou eu. Sabe qual é o problema da criança que não verbaliza? Porque você não conversa com ela. Ou, se você conversa, conversa pobremente com ela. Uma conversa pobre. O que você quer? Está com fome? Quer água? Vem cá. E com isso, a gente não muda as funções cognitivas, a gente não gera a necessidade da conversa funcional. É isso que você tem que entender, né? Agora, pode estar pensando, mas como é que eu vou saber se vai dar certo? Se está dando certo, como é que eu vou saber? Olha, é muito interessante, porque a criança começa a te puxar pelo braço e aponta para o brinquedo que quer que você narre. Ela começa a se expressar verbalmente, acaba a ecolalia, começa a desenvolver uma linguagem funcional.
tá bom? As crianças, elas aprendem os padrões verbais através da observação, ouvindo, ouvindo uma conversa, né? Sabe quando você começa a descrever algo para a criança e ela olha? E você pode descrever tudo. Então, inicialmente, a mediação do solilóquio, que a mediadora faz, a criança pode imediatamente não ficar focada, tá? Ela pode não olhar para você, não dar esse retorno. Mas você vai continuar fazendo as narrações e as conversas, para poder ir organizando o pensamento. Eu tenho certeza que em 2 semanas ela já vai mudar a forma como ela interage com você. Olha, eu quero contar um exemplo, tá? De uma das minhas mediadoras. Tinha um filho de 12 anos, Teia, vivia num canto, uma parede branca. Ele ficava assim, na quina da parede, olhando para a parede e desenhando. É o hiperfoco dele, desenhar, mexendo em alguma coisa ali. Quando ela aprendeu a mediar, ela estava desconfiada, né? Será que isso vai dar certo mesmo? Porque ele quase não fala, né? Quando fala é por ecolalia, ou e essa fala não é funcional. Então ela começou a fazer essas descrições do hiperfoco, conversando, chamando para os detalhes, né, do que ele brincava, começou a interagir. Então, assim, ó, o uso do solilóquio nesse caso foi baseado em 2 princípios que ela organizou. Ela primeiro viu quais são as funções cognitivas prejudicadas nessa criança, que estavam deficientes, e depois ela pegou o hiperfoco, e a partir do hiperfoco, ela construiu um mapa cognitivo. Por quê? Para poder fazer as perguntas certas para essa criança. Esses 2 princípios definiram toda a intervenção dela. Então, o mapa cognitivo, porque ela queria ver, né, que perguntas fazer para potencializar ou corrigir as funções cognitivas e as operações mentais, tá bom? E o que que a gente viu? Que as funções cognitivas, na verdade, as funções cognitivas são várias, né? São algumas funções, a gente usa elas para tudo. A criança com deficiência intelectual ou com TEA, pensar assim, ela tem algumas funções cognitivas que não estão funcionando bem. E essas funções, elas podem ser funções cognitivas que foram desenvolvidas, que não foram desenvolvidas, mas precisam ser desenvolvidas. Funções cognitivas que já foram desenvolvidas, mas não se manifestaram adequadamente. E as funções cognitivas já desenvolvidas, porém são novas e precisam estar mais estáveis. Esse menino, ele passou por todas essas etapas, entendeu? Então, assim, ó, ela soube me dizer quais eram as funções cognitivas que eram necessárias, fez o mapa cognitivo e se baseou no solilóquio, tá bom? Então, o que que aconteceu com essa criança? Ela começou a desenvolver a fala funcional, não é mesmo? Ecolalia acabou. Não tem mais ecolalia nenhuma. Nenhuma. É impressionante, gente. Tá? E assim, ó, inclusive esse menino já falou comigo pelo WhatsApp, um vídeo chamada, né? Cada vez que eu faço uma mentoria individual com essa mãe, ele entra, fala comigo, porque eu quero saber como é que ele tá. E a fala tá muito organizada, tem começo, tem meio, tem fim, não se perde.
não fala qualquer coisa, ele dá resposta para aquilo que eu perguntei. Então, isso é enriquecedor, né? É muito enriquecedor. O solilóquio, ele, é, ele serve para a gente melhorar a linguagem e a comunicação. Ele assume duas formas, tá? Uma é a linguagem gerada pela mediadora e a linguagem pensada pela criança, que a gente chama que é a linguagem potencial, porque eu dei esse exemplo, não sei se foi ontem ou em outra live, para você fazer o seguinte experimento. Você agora abaixa a sua cabeça e tenta fazer uma lista para ir no supermercado, mas não pronuncia nem uma palavra. Não fala. Fica de boca fechada, só pensa nas palavras. Quando você pensa na palavra, as tuas cordas vocais começam a vibrar. Então, quando eu faço a narração de algo para a criança, mediando, o cérebro se organiza e gera novamente a necessidade da linguagem, de a criança se expressar verbalmente. Por isso que quem tem ecolalia arruma, quem tem linguagem não funcional arruma, porque você arrumou o pensamento. A linguagem, a sua linguagem de mediadora, organizou o pensamento da criança, que organizou a sua fala. Esse é o caminho. E tem a técnica da mediação, tá? Então, esse menino de 13 anos, que é TEA, que não tinha linguagem funcional, né? Que os médicos só disseram para a mãe, é autista. É autista. E daí? Né? 3 meses depois que ele começou a ser mediado, acabou-se a ecolalia, a mãe ajuda ele a pensar, e tem mais, né? Agora ele tem mais autonomia. Ele diz o seguinte, mãe, eu quero fazer os deveres, vem comigo, me ajuda a pensar. Então ele chama a mãe, para a mãe fazer as perguntas. Tem que fazer as perguntas para mim, para eu entender o que está no texto. Tem que fazer as perguntas para mim. Gente, esse menino está sendo mediado em menos de 6 meses. Você acha que não vai melhorar muito mais? Em 2 anos, esse menino vai estar a 1000 em termos de linguagem, organização do pensamento, desempenho escolar. É isso, né? É isso que eu sempre falo para vocês. Quando você faz a mediação com o solilóquio, você ativa 3 princípios na criança. A importância da verbalização de objetos, sentimentos e atos. Ajuste do ritmo e do jeito da fala, por isso que a ecolalia acaba. E essa fala, a criança começa a falar de forma intencional, devagar, olhando, tem expressão, né? Por isso que o Vitor mudou tanto, né? Ele mudou muito, muito mesmo. Eu quero dar uma ideia a mais sobre como fazer o solilóquio, tá? E aí, vamos pensar assim, ó, a criança não verbaliza, mas eu quero ensinar ela a ler e a escrever, porque ela não é surda, ela só não verbaliza. Então, como é que eu posso começar isso? Fazendo a mediação dos sons. Se for um bebê, 1 ano, você já pode começar. Lá na nossa escola, tem uma sala de bebês que eles têm mais ou menos de 1 ano a 1 ano e meio. E tem criança que não verbaliza, certo? Tem atrasa, não são autistas, mas tem essa pobreza no vocabulário. É aquela criança que aponta tudo e a mãe dá tudo, né? Então, o que a gente faz? Que é a mesma técnica, eu digo, olha, vamos investir na questão do som, imitar os sons, vocalizado pela própria criança,
Brincar de colocar a língua em cima, embaixo, do lado, para fora, bem para dentro. Torcer a língua para o lado, torcer a língua para o outro. Fazer imitação facial, né? Usar a articulação. Então, todos esses sons vão ajudar a criança a organizar a sua escrita, a sua leitura. Então, ai, oi, tanto de uma entonação crescente como entonação decrescente, para a criança ver que a fala tem um ritmo, sempre olhando no rosto dessa criança, para que ela possa olhar a sua boca, né? Se ela não olhar, tiver resistência, coloque a mão dessa criança no seu rosto, na sua garganta, para ela sentir a vibração das cordas vocais. Faça a mediação do balbucio, certo? Vai mediar. O que é mediar o balbucio? A criança fala pá, 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 e você, pá, 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 pá? Legal! Ou seja, aquilo era vago, sem sentido. Você fez uma interpretação, deu um sentido e disse ainda que gostou. Então, esse é o princípio da comunicação, tá bom? Então, brincar com as mãos, né? Lá, i, que vai para cima, né? I, esse som é assim, tá? Brinque com papéis que, soprando, dão um tipo de som. Então, essa é a ideia. O solilóquio é a estratégia mais adequada para você ensinar uma criança com deficiência intelectual que não verbaliza. É isso. Lógico que o solilóquio não se resume a só isso, né, gente? Então, nós teríamos que ter muitas aulas aqui sobre o solilóquio, mas o princípio é esse, de você narrar algo para que essa sua fala organize o pensamento da criança e gere a necessidade dela se expressar também, seja verbalmente, seja expressando numa comunicação alternativa aumentativa, ou desenvolvendo a condição de leitor e escritor. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro. Um beijo grande para vocês, certo?